aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, tudo sossegado e que vocês estejam preparados para o tema da aula de hoje. Na verdade, a gente vai dar continuidade ao assunto crise política no Brasil. Agora, numa aula um pouco mais reflexiva, analítica das questões que têm movimentado o Brasil, aí, especialmente a partir de 2013, quando as manifestações que vão tomar as ruas de várias cidades do país e mobilizar milhões de pessoas, vão trazer à tona alguns temas relacionados à política, à economia e à sociedade que afetam o país e que, obviamente, a gente tem até sentido os efeitos disso no nosso dia a dia. Para começar, coloquei o seguinte, que essas reivindicações de 2013, elas trouxeram algumas questões importantes no âmbito da sociedade brasileira. Primeira delas, a insatisfação com a política. E quando a gente fala de insatisfação com a política, não é necessariamente apenas com os partidos políticos ou com as ações que os partidos políticos tomam, mas na forma da condução das atividades políticas de um modo geral, sejam elas em âmbito nacional, estadual ou municipal. Porque isso tem a ver, por exemplo, com o fator corrupção, que talvez aí seja o mais discutido em relação a essas insatisfações, no sentido de que a corrupção, de fato, ela é um fator aí importante, se não fundamental, que explique o funcionamento, muitas vezes inadequado, do Estado brasileiro de uma forma geral, uma vez que é um fator que, além de desviar recursos que seriam importantes para o desenvolvimento do país, provocam uma série de atrasos, provocam uma série de problemas que contribuem de maneira muito relevante para o Brasil ser o que ele ainda é hoje. Um país em desenvolvimento, um país com graves disparidades socioeconômicas, um país no qual os investimentos públicos não chegam de maneira adequada aos setores necessários em que deveriam chegar, entre outras coisas que vocês aí provavelmente já conhecem. Então, essa é uma questão importante levantada a partir das manifestações, talvez o principal motivador. Um outro detalhe importante é o surgimento e a relevância de movimentos que vão tomando as ruas e que vão ganhando projeção justamente em função dessa insatisfação com a política, especialmente a partir aí de algumas questões como as operações empreendidas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, que vocês já devem ter ouvido de algumas delas, Operação Satyagraha, Operação Lava Jato, Mensalão, entre outras operações que obviamente vão colocar à tona, através principalmente da imprensa e da internet, essas questões em dia e que vão obviamente causar uma indignação na população. Então nisso, além de causar insatisfação, vai fazer com que alguns movimentos surjam. Aliás, algumas das manifestações que surgiram ali entre 2012 e 2013 foram empreendidas por alguns movimentos sociais organizados que não necessariamente estavam ligados a partidos políticos. Então, exemplos deles, o movimento Passe Livre, talvez aí o maior símbolo, porque realmente ele foi o grande motivador de algumas das manifestações em 2013, exigindo o barateamento ou gratuidade das tarifas de transporte, que estão entre os custos mais pesados para a população, Quando você vai lá analisar o chamado custo de vida, o fator transporte, ele pesa bastante no bolso das pessoas, Então, o movimento Passe Livre acabou ganhando relevância. Um outro movimento chamado os Black Blocs, que aí são um grupo que não necessariamente está organizado diante de um único propósito, como por exemplo do movimento Passe Livre, mas um movimento que, por exemplo, aí ficou bastante conhecido pelas suas ações em algumas cidades. A gente sabe, o movimento ele acabou sendo ligado a depredações, ao vandalismo em algumas cidades, em algumas cidades do país. Isso porque entende-se, pelo menos na visão que se tem, de que havia um ataque a alguns símbolos do modelo capitalista brasileiro. Então, por isso que algumas vezes lojas de luxo, concessionárias, entre outros equipamentos em áreas nobres acabavam sendo atacados, justamente porque era uma espécie de desafio, de afronta a esses símbolos do capitalismo e das desigualdades, das disparidades sociais. Então, é claro que essa estratégia foi duramente questionada pela sociedade brasileira, uma vez que atribuiu-se a essas ações
a violência, mas também você tem, obviamente, o enfrentamento com a polícia, que também acabou, inclusive, ferindo algumas pessoas do próprio movimento, enfim, né? Mas é um outro tipo de movimento que vai surgir aí também no âmbito das manifestações, né? E esse outro aqui, que é o MBL, Movimento Brasil Livre, que também vai surgir aí como um movimento político derivado das manifestações, né? E que tem as suas pautas ali mais associadas, né? Por exemplo, o impeachment da presidente, ou a defesa das ideias de livre mercado, né? Então, enfim, esses aqui são apenas alguns dos muitos movimentos que vão surgir aí no âmbito das manifestações, né? Pegando carona, né? nessa insatisfação e também no surgimento de algumas pautas, e esses movimentos vão tentar meio que organizar essas pautas, né? Para tentar ser mais organizado. E um outro detalhe também importante é o ciberativismo, né? O ativismo político usando as redes sociais, os meios eletrônicos, né? Uma vez que hoje, como nós estamos cada vez mais conectados, é claro que o papel das redes sociais, o papel da internet, ele tem cada vez mais peso na nossa sociedade. E nesse sentido, o ciberativismo, né? Ele se tornou importante. Por exemplo, muitas das manifestações convocadas aí a partir de 2012, por exemplo, 2013, foram feitas pela internet. E essas mobilizações se confirmaram com a presença de grandes grupos de pessoas, né, de milhares ou até de milhões de pessoas, justamente em função dessa atuação de grupos sociais organizados politicamente, né, convocando, por exemplo, as pessoas para irem às ruas como uma das formas de pressionar o Estado por melhorias. Então percebam que esses aqui são 3 dos efeitos aí mais importantes, entre muitos outros que poderiam ser elencados, né, das manifestações, né? E claro, das reivindicações feitas pela população, tá bom? Eu vou virar a lousa para a gente falar de algumas questões políticas e também do que a gente pode observar como resultado dessas manifestações. A gente aí viu algumas questões importantes associadas às manifestações de 2013, as suas repercussões, e aí agora a gente vai usar algumas informações destas duas, digamos, tabelas, para comparar algumas coisas. Primeiramente, o que se observou a partir das manifestações, os resultados disso de uma forma geral, e algumas questões políticas que a gente tem observado derivadas dessas manifestações. Então, entre as questões observadas, a gente pode observar primeiro as grandes mobilizações. Como a gente sabe, em várias cidades do Brasil, a gente teve mobilizações gigantescas, né, algumas delas reunindo centenas de milhares de pessoas, né, então foi um impacto muito grande. Uma outra questão, os movimentos de oposição ao governo atual, né? A gente está falando aqui de 2015, então quem está no poder é a Dilma Rousseff, representante do Partido dos Trabalhadores, que tem aí a sua composição política, né? E é claro que foram surgindo movimentos de oposição em função dos fatores lá das manifestações de 2013, né? A insatisfação com a política, com a questão da corrupção associada às operações que têm sido empreendidas aí pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, entre outras coisas. Então isso vai dar origem a muitos movimentos de insatisfação, né, contra o governo, tá? Movimentos de oposição. Claro que aqui também os partidos políticos vão se aproveitar deste fato para se promover politicamente, especialmente ali a partir de 2013, período pré-eleitoral, né? Outro detalhe, surgimento de pautas políticas muitas vezes polêmicas. Durante as manifestações não foi incomum nós vermos pautas, né, que realmente vão suscitar temas polêmicos para a sociedade. Então, alguns deles, por exemplo, relacionados à volta da ditadura militar, né? Outro relacionado a discursos homofóbicos, né? Entre muitos outros, né? Então essas pautas acabaram se tornando polêmicas, né? E nesse sentido até incoerentes, porque, por exemplo, no caso da ditadura, em ditaduras a gente sabe que não se pode se manifestar, né? Você não tem manifestação, né? Porque qualquer manifestação contrária ao governo é duramente reprimida, as pessoas podem ser presas e mortas. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, né, que é um dos exemplos de incoerência diante das manifestações. Outro exemplo, né, que muita gente suscita, pessoas saindo com a camisa da CBF, camisa do Brasil com o símbolo da CBF. CBF é uma das instituições mais corruptas que a gente tem no Brasil, né, envolvida em uma série de escândalos, né. Claro que, por exemplo, no caso do presidente da CBF, né, ele ainda não foi preso, né, mas isso porque ele não saiu do Brasil, né, ele não está indo a nenhuma das sessões da FIFA fora do Brasil porque ele sabe as consequências que isso pode ter, né. Então percebam, né, que aí a gente tem algumas incoerências e isso obviamente
obviamente está relacionado à falta de conhecimento de algumas pessoas sobre as questões políticas, sobre o funcionamento de certas instituições, né? Mas esses são temas que acabaram aparecendo nas manifestações, claro, não representam a totalidade das manifestações, muito pelo contrário, mas essas questões pontuais a gente tem que destacar, né? E aí essas pautas polêmicas, obviamente, não vão ser apoiadas, pelo menos por uma boa parte das pessoas que estão ali para se manifestar por outras questões muito mais importantes e de relevância para o país. Outro detalhe, movimentos por melhoria da gestão pública e fim da corrupção, né? Muitas vezes a gente viu aí, obviamente, com o fim da corrupção como principal fator aí para a melhoria das condições políticas, né? Então, e aí a gente vê, né, pedidos, né, entre essas questões aqui, pedidos por exemplo, a gente acabar com um voto secreto, né, que é uma pauta que também foi levantada, porque os parlamentares têm o direito a votar secretamente lá no Congresso Nacional, por exemplo. Então você não sabe necessariamente em que pauta o seu candidato votou, né? Então, entre outras questões, né, de maior transparência no funcionamento das instituições, né, porque a transparência no entendimento aí dos grupos sociais que se manifestaram, e claro, de uma forma geral, nesse entendimento, é o de que com a maior transparência você vai inibir cada vez mais a corrupção. Óbvio que não dá para eliminar a corrupção completamente, isso é quase impossível, mas quando você cria mecanismos mais transparentes e capazes, né, de tornar a corrupção mais difícil, né, de inibi-la, obviamente isso vai trazer melhorias significativas. E, claro, a falta de pautas consistentes em alguns casos, né? Vocês sabem que em 2013 as manifestações tiveram um grande ápice, ali por volta de junho, julho, né? Um pouco antes da Copa das Confederações. Aliás, esse era um outro fator, os gastos excessivos do governo com a Copa e as Olimpíadas, né? Esse é um outro fator. Mas, ao longo dos meses de setembro, ali depois disso, esses movimentos foram perdendo força. Isso porque as pautas elaboradas por esses grupos não apresentaram consistência. Algumas até tinham consistência, como no caso do passe livre, você tinha objetivos muito claros e muito bem definidos, mas depois esses objetivos vão se tornando difusos. As pessoas basicamente saíram às ruas exigindo, vamos exigir o fim da corrupção, vamos exigir um Brasil melhor, mas de que forma fazer isso, né? E a sociedade ela tem que saber como fazer isso, né? O que se faz na prática para tornar essas questões possíveis, né? E é claro que aí a gente observou a falta muitas vezes de coerência na elaboração de propostas e no debate, né? Ficou aquele discurso pelo discurso, né? Isso obviamente está associado a uma série de fatores, entre os principais, a falta de conhecimento de boa parte da sociedade, do funcionamento dos organismos públicos, e até mesmo do desconhecimento sobre os seus próprios candidatos, né? As pessoas se esquecem muitas vezes, né, que elas vão para as ruas pedirem melhorias, mas muitas vezes nem sabem quem foi o seu último deputado federal, o seu último deputado estadual, quais plataformas os seus candidatos defendiam, né? E nesse sentido, é importante dizer, gente, é fundamental que vocês conheçam o que cada poder e cada cargo faz e saber quem são os seus candidatos e saber cobrá-los nas instâncias corretas e devidas, né? Não adianta, por exemplo, as pessoas urrarem, digamos, pela melhoria de um hospital municipal indo protestar em Brasília, né, apenas, uma vez que aquilo é de atribuição do município. Então, também tem esse fator, né? As pessoas muitas vezes não sabem cobrar corretamente ou não sabem muitas vezes o que faz cada poder, né? E aí, é claro, isso tem muito a ver com deficiências do nosso sistema educacional e da formação, né, de muitas das pessoas, incluindo nós, professores, em muitos casos, quando falhamos nessa tarefa, né? Outro detalhe, questões políticas derivadas dessas observações que a gente fez, né? Primeira delas, a crise econômica e orçamentária que tem se verificado no Brasil, especialmente no ano de 2015. A gente acabou de ter um processo eleitoral no final de 2014, a situação, né, o governo enquanto situação permaneceu com a reeleição da presidente Dilma Rousseff e deparamos agora com um processo de crise econômica e orçamentária bastante grave, né? Especialmente porque houve uma desaceleração da economia mundial a partir de 2008, aliás, mais recentemente, né, a gente tem observado uma desaceleração da China, que é uma economia fundamental para o Brasil, e o Brasil é um grande exportador de commodities para o mercado chinês,
né? Entre outros fatores estruturais que desencadearam essa crise econômica e, claro, também orçamentária, uma vez que o governo, ao longo de 2015, se viu numa situação muito complicada, né? De que tudo que ele vem gastando nos últimos anos necessita de muito mais dinheiro do que aquilo que ele tem em caixa, né? Ou seja, a gente pode dizer de uma certa forma que a bomba orçamentária dentro do governo ela estourou, né? E nesse sentido o governo vai ter que tomar uma série de atitudes bastante ortodoxas do ponto de vista da economia para sustentar aí o funcionamento dos serviços públicos de uma forma geral, às vezes até fazendo questões polêmicas, como corte em gastos sociais, que aliás as políticas sociais são uma das grandes bandeiras, né, pelo menos dos últimos governos aí a partir da entrada do PT, né, que foi sempre uma pauta histórica, né? E quando você faz esses cortes, obviamente você entra em conflito com aquelas suas ideias históricas, né, de políticas sociais, né? Então aí isso cria uma situação de crise bastante grave e que contribui para a instabilidade do governo. Outra questão, as operações anticorrupção, como a gente já falei para vocês em outros momentos, né? Operação Satyagraha, o chamado mensalão, a Operação Lava Jato, enfim, né? Essas questões também acabam colocando uma grande instabilidade e uma insatisfação popular, uma insatisfação política muito grande, né? Então isso também contribui bastante. Claro que aqui a gente também tem que levar em consideração que muitas operações que estão sendo feitas não envolvem apenas agentes do governo da situação. O caso da Petrobras talvez seja o mais emblemático. Corrupção na Petrobras é algo histórico, né? Ela não surgiu agora, né? Aliás, como a corrupção não surgiu agora, né? No horizonte recente. Corrupção é algo que tem a ver muito com a história do Brasil, né? Se a gente for fazer um levantamento, mesmo antes dos governos aí recentes, né, da Dilma Rousseff ou do presidente Lula, você vai perceber que ao longo dos anos 90 aparecem também alguns escândalos, né, que também poderiam aí ter sido alvo de manifestações, mas que pelos mais diversos motivos não acabaram sendo, né? Exemplo disso foi o sistema de privatizações empreendido pelo governo brasileiro ali nos anos 90, ainda durante o governo do Fernando Henrique, né? Muitas informações privilegiadas, por exemplo, foram cedidas para agentes que ganharam as concorrências e lucraram somas bilionárias, porque pessoas dentro do governo, né, passaram essas informações antes das licitações, por exemplo, né? Você tem uma série de outros escândalos aí associados aí à própria Petrobras, por exemplo, né? Então, é um processo que vem aí de muito tempo, né? Mas é uma questão importante aí de a gente analisar, que essas operações anticorrupção realmente têm enfraquecido ainda mais o governo. Outro detalhe, a crise política, né? Uma vez que quando você tem uma crise econômica, uma crise orçamentária, né, de falta de dinheiro dentro do governo, a necessidade de aumentar impostos e as operações anticorrupção, isso cria uma crise política. Aliás, a crise política ela acabou contaminando a economia do país. Hoje o Brasil vive uma situação na qual a política ela tem até contaminado muito mais a economia do que a própria economia, o próprio funcionamento da economia, né? E o que a gente percebe no discurso de alguns agentes políticos, especialmente os da oposição, é de que apenas com um processo, né, que a gente tem analisado no horizonte de 2015, que é a exigência pelo impeachment da presidente, resolveria todos os problemas econômicos, né? E é claro que você tem o apoio de alguns agentes políticos nesse processo e, claro, a gente sabe que, historicamente, o que a gente observa quando acontece um processo desse é uma instabilidade política que se prolonga para muito depois do impeachment. O caso do Collor foi o exemplo, né? Levou-se um bom tempo depois da saída dele para que o Brasil voltasse a reestruturar sua economia, né? E é claro que no exterior essa situação não seria muito bem vista, né? Como é que você vai investir, por exemplo, num país em que uma presidente, né, no caso, não consegue nem ficar durante 4 anos e a população retira do poder, né? Então é uma situação de instabilidade. Isso cria uma insegurança muito grande, né? E é claro que não tem só a ver com isso, né, mas com muitos outros fatores que contribuem para essa crise política e que acaba contaminando a economia, né? Até porque você tem a presença aí de agentes do mercado financeiro, da especulação, né, que pressionam também de uma certa forma, né, para que esses agentes tenham, no caso, um sistema político, um governo ao gosto desses agentes, né? E que, no caso, no momento, não lhe é do agrado, né, desses agentes a situação atual, né? Então, esse é outro detalhe importante. As pressões sociais, é claro, porque a sociedade aí tem pressionado bastante através das manifestações, dos chamados movimentos, né, por mudanças. Então, essas pressões sociais também acabam entrando na pauta do dia.
a falta de coerência em temas importantes e a escalada política de alguns agentes, né, que seria aqui o último fator, também é importante da gente analisar, né? A gente sabe que a corrupção é um problema estrutural, que há uma exigência popular, né, para a melhoria das condições políticas, mas como eu disse para vocês, existem fatores inerentes à própria sociedade brasileira que impedem, muitas vezes, a evolução desse processo. Como disse para vocês, a maioria das pessoas vota por votar, mas não sabem nem quem foi o seu último candidato, né? Ou não sabem quais os canais, né, necessários para um diálogo com os seus candidatos, não sabem em que pautas essas pessoas estão envolvidas, não é? E não gostam de política, né? E vocês sabem que uma democracia se faz com política, né? Os países que se desenvolveram de uma forma geral, eles têm um engajamento político muito grande da população. E de uma forma geral, nós enxergamos a política sempre como algo maléfico. Então esse é um problema muito sério. Outro detalhe, quando a gente fala de corrupção, né, a gente não pode deixar de esquecer das pequenas corrupções, né, do dia a dia. Pessoas que pirateiam o sinal de TV a cabo, pessoas que jogam lixo pela janela, pessoas que subornam agentes públicos para passarem na fila ou para obterem favores, ou para tirar a carteira de motorista, entre muitas outras coisas, né? Então, nesse sentido, vale dizer o seguinte, que as pequenas corrupções também ajudam a propagar as grandes corrupções. Então, nesse sentido, uma mudança na cultura brasileira em relação ao coletivo, em relação ao social, seria necessária, né, para que essas mudanças pudessem ocorrer. Além, é claro, de um grande engajamento político, né? E é claro que isso a gente não pode deixar de avaliar também a escalada de alguns agentes, né? Especialmente do setor de oposição, que também às vezes se aproveita dos momentos de enfraquecimento para fomentar um discurso ainda mais incisivo no sentido de tornar aquela situação do quanto pior, melhor, uma questão importante, né? Uma situação aí que poderia se promover politicamente, uma vez que a gente vai ter eleições aí em 2016 e 2018, tá? Mas tudo isso aqui faz parte do cenário recente aí da política brasileira derivado das manifestações, tá bom, gente? O que a gente fez aqui foi só elencar de uma forma geral os principais aspectos das manifestações. É claro que existem muitos outros, é claro que alguns desses vocês podem concordar e muitos outros discordar. Isso faz parte do processo de diálogo, do processo democrático, né? Então, nesse sentido, é até interessante que vocês aí possam usar esses elementos, trazer outros para um debate, né? Uma vez aqui que a gente está analisando de um ponto de vista muito mais reflexivo, né? E isso, obviamente, vai contribuir, né? Tanto a análise disso aqui, por vocês, o debate com outras pessoas, com colegas, né, a leitura de muitos materiais vão contribuir bastante para que, por exemplo, numa redação, num tema de prova, vocês tenham muito repertório para discutir. Tá bom, gente? Por enquanto, eu espero ter ajudado vocês aqui nesse mais um tema, né, bastante complexo, mas importante. Espero vê-los em próximas oportunidades, tá bom? Até mais!